Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Quero agradecer a você que me acompanha sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Luiz Fernando. O Dr. Luiz Fernando Maldonado é meu colega advogado com especial conhecimento na área do processo civil. Ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto e integra a Comissão de Direito Condominial da 12ª Subseção. A nossa pauta, principais questões oriundas do contrato de locação. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Luiz Fernando, muito prazer em te receber aqui no programa. É um grande prazer, doutor Marco. É um grande prazer. Doutor, hoje a nossa pauta é uma pauta que nos foi sugerida pela internet, né? Implicações oriundas aí questões oriundas do contrato de locação. Eu começo te perguntando, doutor, se as principais questões relativas a locações podem nascer ali de um contrato mal elaborado. Mas não tenha dúvida, com certeza. O contrato de locação ele precisa ser muito bem cuidado, porque ele evita problema para as duas partes. Então, um contrato bem redigido, onde as partes combinam certinho direitos e deveres de cada um, não sai caro para ninguém, né? Então, quanto mais a pessoa investir ali num capricho na elaboração do contrato que vai ser celebrado, melhor para todo mundo. Sem dúvida. O brasileiro ele tem o péssimo hábito de não fazer o trabalho preventivo. Então, às vezes ele vai, por exemplo, na imobiliária, faz o contrato de locação por conta da imobiliária e não consulta um advogado para se resguardar tanto o locatário quanto o locador. Não custaria muito para ele se resguardar e contratar um advogado para acompanhá-lo nessa locação. Traria muito mais segurança jurídica. Sem dúvida. Doutor, agora atualmente, né, as locadoras, principais locadores, hoje que a gente, na verdade, as imobiliárias chamam para si essa responsabilidade ali, né? Elas são as parceiras dos locadores e justamente as imobiliárias que o senhor citou, elas dispõem aí de excelentes colegas, nossos colegas advogados que prestam seus serviços ali para elas, para as imobiliárias. O senhor acha que nesse sentido o locatário ele fica um pouquinho ali em desvantagem? Com certeza. Por isso que eu considero importante que o locatário despenda um pouquinho de tempo e até mesmo de um valor para que contrate um advogado para acompanhá-lo nesse trâmite também, porque o locador ele está com o imóvel dele na imobiliária, dispondo de toda a estrutura administrativa e jurídica da imobiliária, enquanto o locatário está simplesmente ele ali, sem qualquer respaldo de quem quer que seja. E para ele seria muito importante ter um advogado acompanhando nessa contratação. Isso sem falar daquele locador antigo, né, doutor, que não queria nem mesmo os serviços da imobiliária, ele ia lá na papelaria e adquiria um contrato já impresso. Então, isso aí está absolutamente em desuso. Está totalmente em desuso, mesmo porque houve alterações consideráveis na lei de locação de alguns anos para cá, se não me engano foi 2009 para cá, houve uma alteração importante. Então, hoje em dia, as obrigações também são muito mais necessárias de serem observadas. Houve um crescimento imobiliário na área condominial, então não nos falamos mais de locação apenas de casas, apenas na rua. Nós falamos muito de locações em condomínio, que aí exigem outras observações, como a necessidade do inquilino passar a observar as regras internas do condomínio, a convenção, o regimento interno, senão o proprietário pode responder pelos atos do seu inquilino, né? Tem a diferença das taxas que são obrigação do proprietário, que são as ordinárias, e as extraordinárias, perdão, e as ordinárias que são de responsabilidade do inquilino. Então, hoje requer muito mais cuidado um contrato de locação, tanto o residencial
quanto comercial e o por temporada também. Doutor, agora a locação por condomínio, a mais antiga se aplicava aí, né, a mais conhecida, vamos dizer assim, dos edifícios, né? Mas hoje também tem os condomínios de casas residenciais, quer dizer, a legislação de ambos são ali praticamente idênticas. E a mesma coisa, são idênticas. Tem que se respeitar as regras, né? Respeitar as regras, saber conviver. E o maior problema que se tem hoje no convívio entre as pessoas, principalmente nos condomínios, é a questão da educação. Da educação. É o maior problema. É isso mesmo. Doutor, agora uma prática bastante corriqueira, né? É o caso de um determinado valor no contrato de locação, ele recebeu um desconto de pontualidade, né? Isso a gente conhece bem aí. No pagamento, na hora que a pessoa paga, então é aquele valor um pouco maior, mas se pagar pontualmente, ela tem aquele desconto. Mas ela às vezes não observa que na hora do reajuste vai incidir sobre qual? Exatamente, vai incidir sobre o valor cheio, né? E isso é legal, doutor? Dá bastante discussão sobre isso, porque qual que é o entendimento aí que a gente verifica na justiça? Que isso daí é uma multa velada, é uma multa disfarçada. Na verdade, não tem desconto nenhum. É uma pegadinha, não tem desconto, na verdade. É uma multa, na verdade, que já vem embutida ali no contrato. Certo. E a gente sabe muito bem, a gente que também milita aí na área do direito, sabe que o contrato tem aquele princípio lá, né, doutor? Vale o que está escrito. Então toda atenção, que nem o doutor Luiz Fernando falou, na hora da celebração ali, se puder ter um profissional para poder orientá-lo, eu acho que seria aí a pá de cal, né? Para a pessoa não ter que reclamar depois. Com certeza. O brasileiro precisa criar o hábito de contratar o advogado para assessorá-lo em assuntos preventivos. Não esperar ter o problema. Advocacia preventiva. Não esperar ter o problema para procurar o advogado, porque a prevenção pode reduzir custo e evitar muitas dores de cabeça. Certo. Doutor Luiz Fernando, agora, atualmente, quais são aí as principais garantias, né, ou as garantias mais usadas, mais utilizadas, né, para a locação? As garantias mais usuais são a fiança, a tradicional fiança, né? É a mais antiga, né? A mais antiga, né? Fiador, exatamente. Tem a caução, sim, né? Que é o depósito em dinheiro de 3 meses. Tem o seguro fiança, né? E existe também a possibilidade de outros créditos também serem dados como garantia. Isso é quase inutilizado no mercado, né? Mas uma das coisas mais interessantes também da lei de locação é que com a mudança que teve lá, se eu não me engano, em 2009, foi justamente que aquele contrato de locação que não tenha nenhum tipo de garantia permite ao proprietário do imóvel, em caso de inadimplência, a retomada do imóvel de forma mais rápida. Certo. Então você tem na balança. Eu alugo com um fiador, que eu fico garantido, mas eu não posso tirar o inquilino mais rápido se ele atrasar. Eu posso demorar anos para tirar, porque aí fica da forma como era antigamente. Ou compensa eu alugar sem fiador, mas eu posso despejar rápido. Eu já fiz despejos em questão de 20 dias. Então. De 20 a 40 dias consegue. Às vezes pode ser interessante também para o locador, né? Muito interessante. Eu, particularmente, hoje prefiro a locação sem qualquer tipo de garantia. Certo. Porque, por mais que de repente a pessoa perca um aluguel, o locador fique com prejuízo de um aluguel, ainda ele vai acabar. Ele fica com o imóvel. Ele sai no lucro, porque ele pode realugar o imóvel para alguém que pague em dia, evita desgaste na justiça, porque se ele entrar com um despejo tendo um fiador, pode ser que ele até receba todo o crédito lá adiante. Certo. Só que vai demorar, a gente sabe, 2, 3 anos. Vai ser mais complicado. Para uma pessoa que de repente depende dessa renda para sua sustentabilidade pode não ser ali, interessante, né? Para o seu sustento, pode não ser interessante. É isso mesmo. Olha, meus amigos, você está comigo aqui no ADV Justo, que vai fazer um ligeiro intervalo. Antes, porém, eu quero pedir para você para que participe conosco aqui do nosso programa. Mande sua mensagem. Nosso endereço eletrônico é programa@advjus.net. Vou ficar esperando. Voltamos já, aguarde. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje eu estou recebendo meu colega, o Dr. Luiz Fernando Maldonado. A nossa pauta, questões oriundas do contrato de locação. Doutor, o seguro fiança, ele pode inclusive ser até melhor para o locador, né? Porque ele já está ali garantido. Mas ele onera em muito o locatário ou não? É uma vantagem, de fato, para o locador e para o locatário também, porque a gente sabe que fiador hoje em dia é muito difícil, fica aquele incômodo de pedir para um parente, para um amigo. O próprio candidato a locatário não quer incomodar outras pessoas. Fica aquele constrangimento, né? Exato. Então, acaba se usando muito seguro fiança mesmo. Sim. Só que realmente onera bastante o locatário, é um custo alto. Quer dizer, não é qualquer locatário que tem condições de ir lá e contratar o seguro-fiança. Não, tem que ser um locatário que tem uma condição aceitável, boa financeiramente, né? E por isso mesmo ela pode ser aplicada mais para a locação comercial? Pode, não há vedação, né? Mas acho que na área comercial não vi acontecer até hoje. Ah, certo. Então a questão é ali, o locatário ter a disponibilidade, não estar com o numerário em dia para poder bancar, né? Senão ele vai ter que ir mesmo lá para o seguro, ou para o fiador, isso, né? Ou para as outras condições. Da calção, por exemplo. Né? A calção normalmente é de 3 meses, doutor? É proibido exigir mais do que 3 meses, né? Certo. A calção pode ser no máximo 3 meses. Certo. E nessa linha aí, nessa seara, né, de proibições, de inibições dentro do contrato de locação, doutor, pode ocorrer, né, ou então uma tentativa de exigência de uma dupla garantia, doutor? De modo algum. É proibido, a lei de locação ela é clara em proibir a exigência de mais de uma locação, de uma garantia. Não é possível, inclusive pode ser até isso levado até para a área criminal. Certo. Não é possível de modo algum. Garantia de locação tem que ser apenas uma. Ou o locador aceita o fiador, ou ele escolhe lá o seguro-fiança, né? Quer dizer, porque o seu seguro-fiança vai fazer um pouquinho mais barato e a gente vai pegar também o fiador, isso é impossível. Não, impossível. Isso aí não existe. Isso é irregular. Irregular. Tá certo. Agora, para o locador, qual a melhor forma de celebração, caso o seu locatário torne-se ali, por exemplo, um inadimplente contumaz, doutor? Nesse caso, a medida que ele tem seria ação de despejo. Certo. Que aí entra aquele ponto que eu comentei anteriormente sobre a vantagem de não ter o fiador. Porque ele entra, pede uma liminar, ele vai ter que dar uma calção em juízo, né, uma garantia, que não precisa ser um depósito em dinheiro, pode ser outro tipo de garantia. Pode ser um bem móvel, pode ser um carro, por exemplo, não há problema, desde que o juiz aceite. E aí, não tendo o fiador, ele consegue retomar o imóvel rapidamente, né? Salvo, há o direito do inquilino, se ele conseguir quitar, ele permanece no imóvel, né? Senão, ele retoma o imóvel rapidamente. Então, quer dizer que a melhor forma de celebração é aquela justamente sem a garantia. Hoje, eu considero atualmente a melhor forma de locação é sem fiador. Mesmo porque, né, doutor, nas outras modalidades, a gente sabe da dificuldade que existe perante o judiciário quando a gente vai acioná-lo e precisa de brevidade, né? Exatamente. A vantagem desse procedimento é exatamente a brevidade. O fato de existir um fiador é uma garantia de que vai receber para o proprietário. Só que vai receber quando? Daqui 3 anos? 4 anos? Pode não ser interessante. Pode não ser interessante, principalmente, como comentei, se for aquela pessoa que aluga para seu sustento, usa como renda. Inclusive, né, doutor, daqui 2 anos e meio, mais ou menos, não tem também uma garantia 100% que vai receber, provavelmente vai ser chamado em um acordo. Né? Exato. Aí dividir ali em suaves prestações deixa de ser interessante. Sim, sem dúvida. E corre o risco ainda, imagina que situação mais agravada, o fiador morre
entra em inventário o patrimônio que tinha sido, o bem que tinha sido dado em garantia, aí fica essa briga da ação de despejo com a cobrança, junto com o inventário, então olha o rolo que isso pode virar, né? Então, se a ideia hoje é ser prático e ágil, a melhor coisa é ser enfiador. Certo. É isso mesmo, doutor. Inclusive tem aqui um questionamento que nos chega aí por internet, a gente já até falou aqui, não é para ser redundante não, mas a gente vai aqui da opinião do doutor Luiz Fernando, justamente saber quanto tempo se demora para poder retirar um inquilino do imóvel. O senhor já falou mais ou menos, né, doutor? Mas não custa nada a gente repetir para o pessoal aí. Não, vamos frisar que essa informação é importante tanto para inquilinos quanto para proprietários, né? Se for aquela ação sem o fiador que permite a liminar, pode-se conseguir algo em torno de 20 a 40 dias, se tudo flui bem no processo, né? Eu mesmo já tive caso prático nesse prazo. Agora, se for na modalidade tradicional, onde existe um fiador, você vai precisar esperar o processo terminar, não tem liminar nesse caso, vai até o final. Tem direito de defesa, sentença, audiência, sentença, recurso. Hora que acabar tudo isso, você pode tirar o seu inquilino de lá. Quer dizer, é bem complicado, né? Não é bem complicado, não é fácil. Não é fácil. Ok. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus, nós vamos falar para você um quadro novo que estamos inserindo. A Semana Jurídica. O que vai acontecer? Veja. Acontece na semana, dia 22, quarta-feira, 19h30, a palestra na sede da 12ª subseção. O tema é Design de Solução em Disputas e Advocacia Estratégica. A expositora é a doutora Carita Pellegrini Carisi. Dia 22, quarta-feira, 19h30, na 12ª subseção. Também no dia 22, no mesmo dia, quarta-feira, 19h30, na OAB de Sertãozinho, acontece a palestra Os Impactos da Reforma da Previdência. Os expositores são Dr. Tiago Fagione Bachur e Dr. Fabrício Barcelos Vieira. Esta, portanto, na OAB Sertanesina. Legal, mais um intervalinho aqui, você sabe, é rapidinho, nós vamos voltar já já. Quero convidá-lo mais uma vez para que você acesse o nosso site e tenha acesso e tenha ali o conhecimento a todo o conteúdo do nosso portal, advjus.net. Acesse. Rapidinho, voltamos, aguarde. A Demartim fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento. Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto. Estofados direto da fábrica, sob medida, com 10 anos de garantia na estrutura. Conheça a Demartim Estofados. 3 lojas em Ribeirão. Espaço Interlar do Novo Shopping, Avenida Presidente Vargas 1672 e Coelho Neto 71. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo o meu colega, o advogado Dr. Luiz Fernando Maldonado. A nossa pauta, questões oriundas do contrato de locação. Dr. Luiz Fernando, agora existe, né, ali uma prática que é justamente aquele locador, detentor de imóvel dentro de condomínio, ele celebra o contrato com o locatário e depois ele coloca a obrigação de pagamento do condomínio para o locatário. Isso é uma coisa perigosa. É um terreno muito perigoso.
Está dentro da lei, né? É possível o proprietário receber somente o aluguel e passar a taxa ordinária para o inquilino. Tá? Só que qual que é o problema que eu tenho verificado na prática? Às vezes, o inquilino até está pagando o aluguel para o proprietário, então o proprietário está tranquilo, está recebendo aluguel, acha que está tudo em ordem. Bem. Aí vai ver, o inquilino dele não está pagando condomínio. Aí ele recebe uma cobrança do escritório de cobrança ou até mesmo um processo judicial, porque o processo judicial sempre é contra o proprietário. Certo. Aí ele fala, não, mas eu não sabia, né? Não sabia que estava devendo condomínio, vem a surpresa. Sim. Então, assim, desagradável, o desagradável, porque ele vai pagar multa, juros, né? Honorários advocatícios, então a conta fica alta, dependendo do condomínio, né? O que eu sugiro para evitar esse tipo de dor de cabeça? Aos proprietários de imóvel em condomínio, que eles façam a locação dos seus imóveis já incluindo aluguel e condomínio. Então, por exemplo, se o aluguel é R$800 e o condomínio 200, fecha por R$1.000 e o proprietário se responsabiliza pelo pagamento do condomínio. Ele fica mais seguro, porque é uma obrigação dele. Na verdade, é uma obrigação dele. Legalmente é dele, a responsabilidade é dele, né? É uma obrigação propter rem. Então, é recomendável que, para trazer mais segurança para o proprietário, que quando ele for alugar um imóvel dele em condomínio, ele já combine o valor fechado de aluguel e condomínio para o inquilino pagar para ele, e assim ele, proprietário, paga o valor para o condomínio. É muito mais seguro. Certo. Doutor, não adianta aquela desculpa, né? Puxa vida, mas eu já fiz a locação com essa condição, porque quem vai justamente efetuar a cobrança, que está representando o condomínio, vai fazer contra o locador, não vai nem citar o nome do inquilino, que é um terceiro, não tem nada a ver com o imóvel. Não tem nada a ver. Muitas vezes acontece, lá no nosso escritório, a gente faz a cobrança do proprietário, ele fala, mas você tem que cobrar meu inquilino, isso daí foi ele que ficou responsável de pagar. Aí a gente tem que explicar, olha, isso daí é uma questão contratual de vocês, o seu inquilino é um terceiro estranho ao condomínio, a relação jurídica do condomínio é com o proprietário, então nós temos que cobrar o senhor. Depois o senhor tem direito, se o senhor pagar, o senhor pega os comprovantes e entra na justiça contra o seu inquilino. É, né? Outra coisa. É outra coisa, é outro desgaste. Então, a maioria entende, vai, paga, ou então no mínimo, se de repente ele não paga, ele cobra o inquilino dele vai e paga. Aí é certo. Então ele acaba ajudando a gente na cobrança, nessa parte também. Então, um pouco da inadimplência existe também por causa disso. Certo. Doutor, e uma cautela também, no caso do inquilino mesmo estar lá efetuando os pagamentos do imóvel que ele está ocupando, qual a obrigação seria do locador? No caso, ele atrasa ali 3 meses, e aí ele vai lá na imobiliária e fala, eu vim aqui para pagar 2 meses. O certo é não receber, esperar que seja pago tudo de uma vez. Olha, eu sei que tem imobiliários que fazem dessa forma, mas eu acho que não é a forma mais adequada. Sei. Porque a pessoa pode... Os créditos não estão amarrados um no outro. Sei. Então, eu acredito que se a pessoa tem dinheiro para pagar um, ela tem o direito de pagar um que esteja atrasado, né? Porque senão torna inviável também. É ruim para todos, eu acredito. É ruim para o inquilino, ruim para o proprietário e ruim para a imobiliária. Doutor, você me fez lembrar aquele bordão antigo. Melhor um passarinho na mão, né? Que vários voando. Exatamente. Ou melhor pingar do que secar, né? Também. Então, eu acredito, tem algumas imobiliárias, como o doutor bem colocou, que elas não aceitam. Ou a pessoa paga tudo, ou eles não aceitam receber uma. Eu sou contra essa prática, porque eu acho que a pessoa, se ela quer saldar, como os créditos não estão vinculados um ao outro, são créditos, problema não teria problema. Agora, para uma locação, né? Uma locação comercial e uma locação residencial. No caso de ser feito uma ação de despejo, doutor, existe algum tipo de diferenciação, doutor? Não vou dizer que existe, existe, vou colocar dessa forma. A comercial é um pouco mais delicada, porque você vai discutir ponto comercial. Porque imagina, existe um imóvel numa esquina que nunca foi nada. Aí vem uma pessoa e monta uma farmácia ali. E vira uma referência de ponto ali, todo mundo sabe que ali tem uma farmácia. Então ele construiu um ponto comercial, ele agregou valor àquele imóvel. Então, de repente, se entra com uma ação contra esse proprietário esse empresário, né, para retomar esse imóvel, ali existe um valor comercial agregado ali, que ele construiu, foi uma construção dele. E aí, de repente, ele sai de lá através de uma ação de despejo,
e perde o ponto comercial que ele construiu. Aí vem o proprietário e monta para ele uma farmácia, ou loca para outra farmácia. Puxa, também, com um ponto já estabelecido. Então aí a locação comercial tem essa delicadeza, vamos dizer assim, que deve ser bem observada e discutida. Tem que ter essa cautela, né, doutor? Essa cautela, com certeza. Consequentemente, também é uma ação mais demorada. É uma ação mais demorada porque vai envolver maiores discussões. Sem dúvida. A residencial é mais tranquila. Pagou, não pagou, né? É isso mesmo. Ação. Doutor, nós falamos também ali atrás, né, que a respeito de garantias duplas, né? Mas normalmente as imobiliárias, elas colocam lá no contrato, ou às vezes até um locador, a gente não tem nada contra as imobiliárias, pelo contrário, mas é corriqueiro a gente observar que existe lá o pagamento do IPTU fica por conta do locatário. E a gente sabe muito bem que lá no artigo 22 da lei de locação fala a obrigação de pagamento do IPTU é do locador. Como que fica isso, doutor? É exatamente isso. Está muito claro na lei, né? Tem os artigos lá 22 e 23. Um fala sobre a responsabilidade do locador, o outro fala sobre a responsabilidade do inquilino, né? E aquilo lá está na lei, tem que ser seguido. IPTU é responsabilidade do proprietário. Mas o pessoal coloca no contrato, né? Mas dá uma discussão. Se o inquilino, no futuro, quando terminar o contrato, se ele quiser reaver todos esses valores, ele pode conseguir, porque o contrato, ele é livre, né? Existe a livre pactuação das partes, só que ele não pode contrariar a lei. Tem que observar a lei. Então, o contrato contraria a lei é uma cláusula que é inválida, né? É isso mesmo. Então, doutor, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero imensamente te agradecer a presença conosco aqui no nosso ADVJus. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao público que é fiel ao programa e está assistindo a gente agora também. Muito obrigado. Certo, tá certo. Legal, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. É só vocês acessarem o nosso site, o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. Fico por aqui, forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.